Graças a Deus por tudo. Quanto tempo temos? Quais as horas? Porque meu relógio já... 25 minutos ainda. Hã? Faltam 25 minutos. Uns 25 minutos? Ok. Vamos ler então um versículo das Escrituras aqui. Na verdade, eu pedi para o irmão Vicente trazer uma palavra mais prolongada, mas ele só me falou 10 minutos, né? Por mim. 25 mais 3 horas, tá Bem, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 10, vamos apenas inteirar alguma coisa aqui antes de concluirmos, né? Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 10, nós temos estas escrituras: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de ministrar. Me perdi aqui. A glória que lhes havia de seguir. Ok. Aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós. Amém. Amém. Eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Muito interessante que essas pessoas que vieram antes ministraram para nós. Não importa em que tempo você seria manifesto aqui na terra, Deus mandou alguém lá atrás para entregar uma porção da palavra que hoje nos serviria como exemplo, como advertência, como conforto, né? Porque a palavra de Deus, ela não morre, ela não muda, ela sempre será a mesma, não é? Passa-se os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E bem sabemos que isso não se refere apenas ao que foi ensinado pelos lábios do Filho de Deus durante 3 anos e meio. Isto corresponde a toda a palavra de Deus. Tanto da primeira Bíblia, como da segunda, quanto da terceira. Porque a palavra de Deus, ela é eterna. Amém. Eu desejo ler para vocês algo que o irmão Branham ensinou para a sua congregação, que significa que é para nós também. No sermão Cristo é revelado em sua própria palavra, no parágrafo 55. Ele disse: agora observe esta Bíblia, esta que você tem na sua mão, você que a trouxe hoje, né? Observe esta Bíblia. Alguns dizem: bem, ela tem feito isto, ela tem feito aquilo. Mas deixe-me lhes dizer algo. Vamos entrar na história da Bíblia só um momento e vermos de onde ela veio. Ela foi escrita por 40 escritores diferentes. 40 homens escreveram a Bíblia em um espaço de 1600 anos, separadamente e em tempos diferentes, predizendo os mais importantes eventos que já aconteceram na história mundial e muitas centenas de anos que isto acontecesse. E lá não há nenhum erro em todos os 66 livros. Que coisa! Nenhum autor, a não ser Deus, poderia ser tão exato. Nenhuma palavra entra em contradição com a outra. Recordem, 1600 anos à parte, a Bíblia foi escrita de Moisés à morte de João na ilha de Pátimo. 1600 anos. E foi escrita por 40 autores diferentes. Nem mesmo conhecia o outro. E eles nunca a tiveram como a palavra. Alguns deles nunca haviam visto a palavra. Mas quando eles a escreveram e foram compreendidos como profetas, então, quando colocavam as suas profecias juntas, cada uma delas encaixava uma com a outra. O irmão Branham está nos mostrando que isto é um trabalho que não depende do homem, mas só Deus poderia ser tão exato com as coisas. Amém. Ouvimos aqui a respeito de um homem que se posicionou ao lado de um profeta
e chegou a dizer: eu estive diante de Deus e ele estava em um profeta. Amém. Esta foi a declaração de Livei, que não é tão diferente da declaração de Tommy Osborne, não é? Que disse: eu vi a Jesus Cristo e ele estava em um homem. Jesus andou em 2 pés outra vez, como ele fez há 2000 anos atrás. Amém. Isto é correto, isto é a verdade. Agora, quando estas pessoas que veio o mover de Deus durante as dispensações, se elas foram chamadas por Deus, constituídas por Deus, para fazer parte, vamos dizer assim, do cânon sagrado, não agora de escrever a Bíblia, mas de ministrá-la às pessoas. Se eles foram realmente chamados por Deus para este trabalho, eles terão que concordar entre si. Amém. Porque Deus é exato. Amém. Ai, Se houver discórdia, então há pensamentos humanos no meio. Verdade. Porque Deus é exato em seus Amém. feitos. Amém. Glória a Deus. Observe que o irmão Brana disse: os profetas que escreveram esta palavra nem sequer se conheceram, e alguns deles nem sequer conheceram uns aos outros. Eles nunca tinham visto a palavra. Veja, porque eles estavam escrevendo alguma coisa, ou falando para o escriba: olha, assim diz o Senhor, escreve tal profecia. Você acha que eles saberiam que hoje você estaria com essas profecias nas mãos? Verdade. Não, senhores. Muitos deles morreram sem entender, sem saber para que foram chamados. Você vê o caso de Jó, que amaldiçoou até o dia que nasceu. Hoje temos o seu livro, o escrito antes mesmo dos livros de Moisés. O irmão Brandon nos ensina isto. O livro de Jó, ele foi escrito por volta de um tempo, talvez no período de Moisés, ou antes que Moisés escrevesse os 5 primeiros livros, chamados Pentateuco, que são Gênesis, e você tem ali Êxodo, Levítico, Números, né, e Deuteronômio. No entanto, cada coisa que Jó escreveu encaixam perfeitamente com todo o resto da palavra. Veja, agora, por que isto aconteceu? Como isto sucedeu? Nós hoje não podemos sequer obter 5 ministrantes que concordem conjuntamente entre si com o mesmo ponto. Acabamos de ouvir isto aí no testemunho aí do irmão Soares, do irmão Vicente Soares, onde ele mostra a imitação. Verdade. A imitação não é igualdade. A imitação não é nada igual ao original. Já está mostrando que é uma imitação, não é o original. Vê? Não podemos sequer obter 5 ministros que concordem conjuntamente com o mesmo ponto desta palavra ou desta mensagem. Muito menos encontrar 10 que concordem com o mesmo ponto. No entanto, quando se trata da palavra de Deus, temos 40 escritores que escreveram 66 livros. E eles viveram num período de 1600 anos. Não se conheciam entre si. Profissões diferentes, como reis. Outros eram copeiros, outros fabricantes de tenda, outros arador de terra, outro pastor de ovelhas, e assim sucessivamente. E no entanto não há falha entre seus escritos. Amém. Não entra em contradição. Se temos um profeta dizendo que só Deus pode ter esta exatidão, então para manejar estes escritos proféticos, tem que ser pessoas que entrem no mesmo canal da exatidão. Amém. De Deus. Amém. Não há uma contradição, não há um erro na doutrina de Deus. Porque nós vamos continuar lendo o que o irmão Brana disse, o que ele fala sobre isto. Eu li o parágrafo 55, veja o 56. Pedro, o qual anunciou no dia de Pentecostes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados. Paulo nunca havia ouvido nada sobre isto. Ele desceu até a Arábia, ficou 3 anos estudando o Velho Testamento para ver quem era esta coluna de fogo que falou com ele no caminho, dizendo: Saulo, por que me persegues? Como poderia ele estar errado? Ele nunca nem mesmo consultou a igreja. E 14 anos mais tarde, quando ele encontrou com Pedro, eles estavam pregando a mesma coisa. Amém. Cada palavra. Inclusive o mesmo batismo em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus Cristo. William Branham diz: esta é a nossa Bíblia. Que falhem as palavras dos homens,
Ninguém pode adicionar a esta palavra nada. Você não acrescente nada mais na Bíblia. Esta é uma revelação completa. Amém. Aleluia. Agora, quando se trata de pessoas que ministram a palavra, o irmão Ronaldo citou agora do irmão Liveiro, que fica atenado com as situações mundiais, porque o irmão Brian passa para ele, já que ele está nesta idade avançada. E você só poderá entender isto se conseguir chegar aos 96. Se você tiver a sorte, não sei se sorte, dependendo de cada caso, né? No caso dele, que ainda se senta na mesa aos 96 anos, em setembro completa 97, em setembro, se Deus permitir viver até lá. Mas nessa idade, você poder sentar na mesa com irmãos, para cantar louvores, orar junto e ler a Bíblia, nem óculos serve, mas tem que ser aquela lupa, né? A gente vê a lupa desse tamanho dele para colocar assim na letra, nas páginas das Escrituras. Oh, não espere chegar àquela idade para ler as Escrituras. Faça como ele fez desde jovem, sempre um estudante aplicado. E por ser um estudante, ele se tornou um professor profundo, disse o profeta. Veja, agora, o irmão Consueto disse, falando sobre a exatidão da palavra, ele disse que muitas vezes ele começava a meditar em um determinado assunto sobre o que o irmão Branham tinha falado, e olhar nas Escrituras a respeito daquilo e pensar como entregar aquilo para as pessoas. E às vezes, ao mesmo tempo, enquanto ele estava fazendo isto com o seu povo, ele disse, o irmão Liveiro estava fazendo a mesma coisa, sobre o mesmo tema, sobre a mesma questão, sem os dois ter se conversado sobre isto. E ele disse, eu achava isto muito importante, a forma da exatidão da profecia e a necessidade que Deus vê no povo de aprender sobre um determinado tema. Amém. E o próprio Deus inspirar tanto o povo a necessidade de ouvir, como também os ministrantes a procurar se aprofundar naquilo para entregar para o povo um alimento correto, perfeito, de acordo com as Escrituras. Porque está tudo aí espalhado em 66 livros, em mais de 1.200 mensagens, vamos dizer assim. Então tem que ser obreiro que saiba o que está fazendo, não é? Para não tropeçar nos próprios pés, para não tropeçar em suas próprias palavras, porque combinar Bíblia e mensagem apenas quando é conveniente, isso não é exatidão da palavra de Deus. Agora, o que poderia causar isto? Destas pessoas, como estes homens que nós lemos aqui nas Escrituras, estarem tão afinados, só temos que crer que é o mesmo Espírito Santo que falava ao profeta, revelando-se no tempo próprio, ou trazendo aquela palavra a cumprimento. E quando chegamos nesse tempo final, ele já revelou a nós, nesse tempo final, através do profeta William Branham, mas o mesmo Deus que revelou ao profeta, este mesmo grande Espírito Santo, está aqui presente, tornando as profecias mais e mais real para nós, despertando-nos para a completa revelação de Jesus Cristo. Amém. Agora, o que poderia ser isto, nós temos que entender pelas Escrituras. Vamos ver algo aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. Paulo nos diz a resposta sobre estas questões. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, está escrito: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Amém. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Amém. Então Deus tem seu plano, no qual Ele inclui agora a sua promessa, e nesta promessa é dito: você terá isto, te será dado isto, te será dado a conhecer isto. Mas quando Deus nos dá da sua graça, ou do seu conhecimento, no tempo que você está necessitado,
ele tem que te fazer entender o que é aquilo. Verdade. Ou você passará por altos benefícios de Deus. Para que Deus nos mandaria algo tão grande, algo tão precioso como o amor de Deus, o sacrifício de seu Filho, e depois não nos falar sobre isso, não nos revelar sobre isto? Ele o fez e revelou para Pedro. Disse: não foi carne e sangue que tu revelou, mas o Pai que está no céu. Amém. Glória a Deus. Então Deus, se Ele faz isto para você, algo para você, Ele tem que abrir teu entendimento para que você entenda. Porque Ele receberá de você a honra, o louvor e a glória que é devida a Ele. É tudo que você pode dar para Ele, é o que Ele te entregou. Amém. Em retribuição você o honra, você o adora, você se dedica ou dá a Ele a preeminência. Então veja, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Versículo 13. As quais também falamos, quer dizer, essas coisas que Deus nos revela, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana. Então não adianta o homem tentar ser exato, procurar exatidão nas profecias, ou querer encaixar Bíblia com mensagem e fazer um sermão bonito. Não adianta. Verdade. Não adianta palavra de conhecimento humano, mas com as que o Espírito Santo ensina. Então aqui nós estamos indo de volta ao ensino, que é doutrina. Vê? Verdade. Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Somente ele. É o que ele termina dizendo: somente aquele que recebe a mente de Cristo. Amém. Glória a Porque ele Deus. está falando de todos os outros que não podem receber isto. Uma vez que ele falou sobre aqueles a quem Deus revela e lhe faz conhecer o que lhe é dado gratuitamente, porque é de graça, porque é algo que nós não merecemos. Por isso fala gratuitamente, que é graça. Amém. Nada que você faça resolve. É verdade. Não é sua oração, não é seu jejum, não é seu esforço. E tudo isso é válido. Mas se você recebe algo de Deus, não é porque você merece, é porque Ele é misericordioso. É verdade. Agora, o Amém. que Deus quer da nossa parte é que você abra seu entendimento para entender que é Ele fazendo a obra. Que é Ele cuidando disto. Veja, e assim só entende aqueles que deixam de lado seu próprio entendimento e adentra na mente de Cristo. E assim, se tivermos a mente do Senhor, então teremos não apenas como dizer as mesmas coisas que Ele disse, mas temos que ver o mesmo que Ele viu. Amém. Você não só diz o que Deus diz, mas você vê o que Deus vê. Amém. Se Deus enviou um homem para realizar um trabalho, como encontramos em Mombrana falando sobre os 40 autores que escreveram partes, e isso juntando, temos aí a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, exata em tudo, sem nenhuma desconexão, tudo está interligado de Gênesis a Apocalipse. Se isto aconteceu, e foi o Espírito Santo que fez isto, e agora você diz que crê nesta palavra, então, pelo Espírito Santo, você não apenas tem que crer naquelas coisas, mas ver o que eles também viram. Verdade. Vamos ver algo nas Escrituras? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10.